Usa a minha vida, meu Deus. Que não seja o Vitor aqui em cima do altar, mas sim o Senhor. Desde a hora que eu subi aqui, me ajoelhei, o Senhor viu que foi isso que eu pedi. E é o que eu peço. Usa a minha vida aqui nesse lugar. Para poder falar não o que queremos, mas sim o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Aqui diz assim, versículo 1. Fiz o primeiro tratado. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? O mesmo Lucas que escreveu o livro de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só ao quê? A fazer, mas a ensinar. Detalhe, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a saber o quê? Jesus, ele não só fazia, ele ensinava. E como muitos que a gente vê que só sabe ensinar, mas não faz. As pessoas até criaram, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Ou seja, Jesus ele não só ensinava, ele fazia. E é a melhor maneira da gente ensinar alguém, não é falando, é o quê? Fazendo. Não existe melhor maneira de ensinar alguém, a não ser você mesmo procurando fazer. Você mesmo procurando fazer. Você sabia que só em você procurar fazer, quem te observa já fica te ensinando? Já fica sendo ensinado, né, no caso? Já fica aprendendo? Às vezes não precisa nem você quebrar a cabeça, gritando, falando. Você mostrando, ensinando, ela vai lhe observar. Quantos aqui a gente vai ver, a gente chama uma pessoa para poder fazer uma obra aqui, às vezes, e aí a pessoa fala assim, eu aprendi aqui só vendo. Só vendo. Porque ela estava aprendendo enquanto a outra estava o quê? Fazendo. Se alguém chegasse para ela e falasse, ela não ia aprender. Mas como ela viu fazendo. Então Jesus, ele era exatamente assim. Ele fazia e ensinava logo em seguida. Logo em seguida ele ensinava. Preste atenção. O que você hoje, você que é pai, você que é mãe, o que você tem ensinado para o seu filho? Porque eu volto a falar, não é só falar, é você fazer. O que você ensina para o seu filho? O que você ensina dentro da sua casa? O pai ou a mãe que fuma, se ela fica falando para o filho, ó, se eu pegar você fumando, eu lhe arrebento. Mas ele fuma, ou ela fuma. Se aquela criança, se aquele rapaz, aquela moça não tiver um encontro com Deus, vai também ser um fumante no futuro. Vai também ser um fumante. Porque a gente ensina o que a gente faz e não o que a gente fala. Por isso que nós precisamos nos autoavaliar. Não só a fazer, mas ao quê? Até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, o que ele determinou, Jesus? Que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, não saiam de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? E disse-lhes,
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis poder. Em outras versões vai falar, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis o quê? Preste atenção que receber o Espírito Santo tem uma finalidade, tem um objetivo. Receber o Espírito Santo tem um objetivo. Versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder do Espírito que há de vir sobre vós, né? Aí ele vai falar o quê? Qual a finalidade? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que Jesus está deixando claro aqui que receber o Espírito Santo tem uma finalidade. Receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, tem um objetivo. Se eu perguntar a você aqui, quem quer o Espírito Santo? Quem quer? Quem quer o Espírito Santo? Mas para quê? Para que você quer o Espírito Santo? É tipo, você receber, você quer isso aqui, mas você quer para quê? Se você quer, você vai ter uma finalidade com aquilo. Para que você quer o Espírito Santo? Qual a finalidade? Qual o objetivo de ter a presença do Espírito Santo em você? Acredito eu que você não queira o Espírito Santo só para falar em línguas. Eu quero o Espírito Santo para falar em línguas. Mas só para isso? Essa é a sua finalidade? Esse é o seu objetivo? Receber o Espírito Santo para falar em línguas? Para que você quer o Espírito Santo? Só para dizer que tem? Eu tenho o Espírito Santo. Só para isso? Só para dizer que tem? A pessoa recebe o Espírito Santo para receber o quê? O que diz aí no versículo 8? Mas recebereis o quê quando receber o Espírito Santo? Poder. Leia aí. Mas recebereis o quê? Poder. O que diz aí? Do Espírito Santo. Em outras versões vai estar escrito, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele desce na vida de alguém para dar o quê? Poder. O Espírito Santo desce na vida de uma pessoa para dar poder. E esse poder é para quê, pessoal? E Jesus vai completar. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. O Espírito Santo desce na vida de alguém para você testemunhar. Testemunhar dele. Dar testemunho dele. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu, vistes. Amém? Jesus está aqui, em outras, vou resumir aqui. Lucas, quando estava escrevendo aqui, ele estava dizendo, Jesus começou a fazer e depois ensinar. E aí ele vai descrever, né, como é que Jesus sobe. As pessoas agora estavam preocupadas. Senhor, agora o que a gente vai fazer? O Senhor ressuscitou. O que a gente vai fazer agora? E Jesus vai falar para eles: fiquem em Jerusalém até descer o Espírito Santo. Fiquem buscando. Não é para ficar aqui só sentado, não. Vão procurar o que fazer, evangelizar. Vão ganhar almas, vão falar de mim. E fique buscando, buscando. E aí os discípulos vão perguntar assim: é nesse período que a gente vai se libertar dos romanos? É nesse período que a gente vai se libertar da escravidão aqui também, desse povo?
E Jesus fala para eles, isso aí, queira uma coisa na vida de você. Jesus está falando, mais importante do que você procurar se libertar, aí ele vai falar, é você buscar o Espírito Santo. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ter poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? Que ele que tinha que ser prioridade. Que mais importante do que qualquer outra coisa, nós tínhamos que buscar a presença de Deus. E aí, enquanto Jesus está falando isso, a Bíblia está falando que ele está subindo no céu. E aí, dois homens, que eram dois anjos, enquanto estavam vendo subir Jesus, né, com os anjos ao redor, dois anjos apareceram e falaram para eles, por que vocês estão olhando para o céu? Já era para vocês estar começando a fazer o que Jesus mandou. Dando testemunho. Falar dele. Porque o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que vai o quê? Descer. Era isso que os anjos estavam falando para ele. E Jesus vai voltar. Jesus está voltando para buscar aqueles que têm um compromisso com quem? Com ele. Jesus está voltando, isso você com certeza já ouviu falar, Jesus está perto de voltar para poder buscar aqueles que tomaram a decisão de abandonar o pecado e assumir um compromisso sério com ele. Aos que ouviram essa mensagem hoje, dia 29 de março, aos que estão ouvindo agora essa mensagem, quando Jesus voltar, você não vai poder falar assim, é porque eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Porque eu vou ser cobrado. Se eu não falar a verdade para você, eu vou ser cobrado por Deus. Então eu preciso estar aqui falando a verdade. Goste você ou não. Ah, eu não gostei do culto. Mas o culto não é para você não. O culto é para Deus. Quem tem que gostar do culto é Deus, não é você não. Você tem que estar aqui para ouvir a palavra. Para poder cultuar também, junto com a gente, o seu Deus. O culto é para Deus. Então, independente se a pessoa gosta ou não, ela precisa ouvir isso, que Jesus está voltando. E ele vai buscar aqueles que assumiram um compromisso, que se renderam a ele, que decidiram viver para ele. Deus é amor, sim ou não, gente? Mas ele é justiça. Se Jesus voltasse hoje, será que você estaria salvo? Se Jesus voltasse hoje, para onde a tua alma ia? Para onde a sua alma ia? Será que você hoje iria para o céu? Porque você corre atrás de ter dinheiro para poder pagar suas contas, de ter comida dentro de casa. Você corre atrás, você é uma máquina, um robô, ninguém lhe para, ninguém lhe segura. Você é uma pessoa determinada, focada para conseguir aquilo que você deseja. Mas será que a mesma força que você coloca para fazer isso, você também coloca para buscar o Espírito Santo? Ou vir para a igreja, ou buscar a Deus é a última opção para você. Será que você estaria salvo se Jesus voltasse hoje? Para onde ia a sua alma? E você em tempo de morrer por conta de dívida? Por conta que alguém está falando mal de você, você preocupado com isso, sendo que a sua maior preocupação tem que ser em buscar o Espírito Santo. Como saber, pastor, se eu estou salvo? Não tem como saber. Tem sim. Tem. Porque se eu não tiver certo do que eu estou fazendo, eu estou cheio de dúvidas. Eu estou cheio de dúvidas. E a fé opera na dúvida? Opera na dúvida? Não. Então como é que pode? Não, eu não sei. Não, se você está cheio de dúvida, você não está salvo então. Você não está. Fé é a certeza. Você tem fé em Deus só para ser curado? Tem fé em Deus só para poder ver as coisas andando para você? Só para prosperar? Só para poder conseguir um objetivo? Mas não tem fé para ser salvo? Tem alguns, quem é salvo, geralmente, que já foi selado com o Espírito Santo, se tornou filho de Deus. Por exemplo, se você olhar para sua mãe, seu pai, você vai ter alguns traços dele. Vai ter traços. Às vezes o andar, a forma de falar, o olhar, o rosto, o nariz.
Você vai ter alguns traços dos seus pais biológicos. Se eu sou filho de Deus, se você é filho de Deus, você tem que ter os traços. Se você se tornou filho de Deus ao receber o Espírito Santo, você tem que receber os traços também de Deus. Os traços do Pai. Quais são os traços? Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Deus tem que estar acima de tudo. É ou não é? Deus tem que estar acima de tudo. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Quem é salvo quer salvar, gente. Quem é salvo quer salvar. Quem é salvo, ela fala de Deus para as pessoas. Ela evangeliza as outras. E não precisa nem você marcar de vir aqui na evangelização, não. Você pode fazer isso na sua casa. Na sua rua. Ah, eu não tenho tempo de evangelizar. O que impede você de convidar o teu vizinho? Alguém da sua família? Alguém do seu trabalho? O que impede? Vocês estão entendendo assim ou não? Quem é salvo tem vontade de salvar, isso é certo. Ela tem vontade de levar as pessoas para a igreja. Ela tem vontade. Ela quer dar o que ela também recebeu. Então quem é salvo, se ela já abandonou a vida errada, ela evangeliza. Ela tem vontade de salvar também. Ela se preocupa com o próximo. Ela não é egoísta, não. Ela não é egoísta. O egocêntrico que só quer as coisas para ele. Ah, eu quero receber o Espírito Santo para poder falar em línguas, para poder dizer que eu tenho o Espírito Santo, para poder receber revelação, e não sei o que mais lá, e tal, e tal, e tal. O Espírito Santo não desce numa pessoa que só pensa nela. O Espírito Santo tem uma finalidade: dar testemunho de Deus para as pessoas. Amém, pessoal? Mas ela é abençoada, pastor? Lógico. Quem vem para a igreja é abençoado. Quem vem para a igreja é abençoado. Quem usa a fé para poder ter algumas conquistas, consegue, porque está usando a fé. Mas isso não quer dizer que você está salvo. Eu fui curado de um câncer. Deus me curou de um câncer. Que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Que lindo. A gente fica feliz, é ou não é? Minha maior alegria é ver um testemunho. A pessoa usou a fé. Mas isso quer dizer que ela vai para o céu? Quer dizer que ela vai para o céu? Ah, me libertei das drogas. Olha só que coisa boa. Você se libertou das drogas. Isso quer dizer que ela vai para o céu? Quer dizer que ela vai para o céu? Quer dizer nada. Ela se libertou. Tem gente que não precisa nem vir para a igreja. Eu conheço várias pessoas que falaram assim: eu não vou mais beber a partir de hoje. E pronto, não bebeu mais. E nem vem para a igreja. E você também deve conhecer. Porque viu que a bebida só estava fazendo mal para ela. Viu que o cigarro só estava fazendo mal para ela. Então ela não precisou ir para a igreja para parar de fumar. Ela mesma determinou: eu não vou mais fumar. E pronto. Não precisou ela estar aqui dentro da igreja. Porque ela se tocou. Não, se eu continuar assim, eu vou morrer, eu vou me dar mal. O médico já mandou parar. Então, para você ver, eu tenho que me tocar. Não estou traindo mais a minha esposa. Oh, que coisa boa. Mas quer dizer que vai para o céu? Se você continuasse assim, quem ia se arrebentar era você. Ia perder a família. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu, não. Se entregar a Jesus é outra coisa totalmente diferente do que você está aqui pedindo uma bênção. Nas redes sociais, por exemplo, tem gente que segue todo mundo. Quem ela vê interessante, ela vai seguindo. Mas será que você está seguindo Jesus? Porque escutar todo mundo, você fica escutando, vai seguindo, fulano é tão legal, fulano é engraçado e tal. Mas será que você anda escutando Jesus? Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Então, se eu já fui selado com o Espírito Santo, glória a Deus, eu vou procurar agora me manter firme na presença de Deus. Mas se você ainda não foi selado pelo Espírito Santo, Jesus está falando para você que essa tem que ser a sua maior preocupação. O que tem de pessoas que recebem bênção aqui na igreja e vai embora. E quando a gente se depara, quando a gente vai se encontrar com ela de novo, a vida toda destruída. Mas um dia desse estava dando testemunho aqui. Pois é, mas hoje está dando tudo errado.
Porque ela não procurou ter o Espírito Santo. O que é ter o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo é você ter Deus morando dentro de você, gente. Pensa comigo agora. Imagina ter Deus morando dentro de você. Será que você ia ter saúde? Imagina ter Deus morando. Será que você ia viver doente? Está vendo a importância? Mas a pessoa só quer chegar aqui na igreja e pedir pela cura dela. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e me cura. Vai ser curado de uma doença, amanhã vem outra. Ficou bom da virose da mosca, agora vem outra. A virose do quê? É tanta virose hoje. Todo dia é uma virose diferente. Todo ano é uma doença diferente. Né? Agora é a doença agora é gripe viária, agora é não sei o que mais lá, agora é Covid. Né? Ficar doente. Agora, será que se eu tenho Deus morando dentro de mim, será que eu tenho que ter preocupação se eu vou ficar nervoso? Será que eu vou ser uma pessoa ansiosa? Será que eu vou ser uma pessoa que vou viver prostrada? Viver prostrada. Será que com Deus morando dentro de mim, será que as coisas vão continuar dando errado para você? Será que você vai continuar nessa miséria? Então é só você abrir o entendimento e ter o seu maior foco em ter Deus dentro de você. Se Deus estiver morando dentro de você, será possível que você não consegue trazer sua família para a igreja com Deus morando dentro de você? Você já está levando ele para onde você vai. Você já está levando ele para onde você vai. As pessoas da sua casa ficam até preocupadas. Fulano, tem que ir para a igreja. Por que você está deixando de ir? Vai. Elas até estranham. Tu não vai hoje não? Porque ela sabe que você vindo para a igreja, você está abençoando a vida dela. Coitada, ainda não tem força para vir. Coitado, não tem força. Mas você está abençoando, então ela vai lhe cobrar. Ela vai lhe cobrar. Vai para a igreja, vai para a igreja. Então, ou seja, ter Deus dentro de você tem que ser a sua maior preocupação. Glória a Deus, gente. Fala para quem está do seu lado. Ter Deus dentro de você tem que ser sua preocupação. E ter Deus dentro da gente é ter o Espírito Santo. Presta atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive cheio de ódio no coração, cheio de raiva, cheio de mágoa. Cria confusão. Mas como é que pode uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, mas é cheia de mágoa, cheia de raiva? Tudo domina o coração dela. Se ela descobre que a dona Lúcia está falando mal dela, ela não quero mais, não aguento mais nem olhar para a cara daquela mulher. Ela vai para a igreja de Jerusalém? Não vou mais não. Só porque ela está lá. Só porque ela está lá. Ela fica olhando para mim e rindo, olha, tá rindo de mim. É que tem gente que é assim, doente. Ninguém pode olhar para ela, que para ela já está falando mal dela. Tem gente que é muito importante aqui dentro da igreja, dentro de Sobral. Dentro de Sobral ela é muito importante, porque ninguém pode olhar para ela e rir, porque para ela já está falando mal dela. Ela está falando mal de mim. Eu quero ver ela falar na minha cara. Quero ver se ela é mulher mesmo. Aí eu digo que ela é mulher de verdade. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, a maior preocupação dela é ter Deus dentro dela. E não ficar se importando com que as coisas desse mundo vêm acontecendo. O mundo está se acabando. Amém. Jesus está perto de voltar. Agora que eu tenho que ir para a igreja mesmo me firmar na presença de Deus. Perdi meu emprego. Porque Deus tem algo melhor para mim. Estou doente. O médico falou que eu tenho isso. É porque Deus quer, através da minha vida, fazer algo grande. Eu vou dar testemunho. Perdi um familiar. Quem tem o Espírito Santo dá força para outras pessoas. Por mais que ela esteja ferida, magoada, triste, porque a dor do luto é grande, né? A dor do luto, você perder alguém que se ama, mas ainda assim ela consegue permanecer de pé e dar força para aquele que está mais necessitado do que ela. Mais necessitado do que ela. Isso
Só quem consegue fazer isso é quem tem o Espírito Santo. Ah, mas eu falo em línguas, pastor. Ah, o diabo também fala, sabia não? O diabo também fala em línguas. Qualquer dia desse eu vou botar o diabo para falar em línguas aqui. Quando manifestar aqui, vocês vão ver. Fala em línguas aí, diabo. Aí você vai ver o diabo falando em línguas também. Já fiz isso. A pessoa lá atrás ficou, meu Deus. É um anjo caído, ele fala em línguas. O diabo também fala em línguas. Não, mas é porque o pastor uma vez, a pastora não sei quem, é porque o fulano uma vez olhou para mim e teve revelação que eu estava cheio do Espírito Santo. Ah, você se baseia em revelação? Você se baseia em revelação? A gente tem que se basear na Bíblia. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Hoje está cheio de gente que revela, sabia não? Hoje está cheio de gente que revela. Revela o número da identidade. Eu não sei para qual finalidade isso, mas revela. Vou revelar tudo, eu vou entregar tudo. Ou seja, está cheio de gente que revela. Você tem que se basear pela palavra, não pelo que as pessoas falam. Tem gente que é assim, eis que o Senhor está mandando. Tem gente que vai vir em oração, vem cá, vem cá. Ela fala assim, pastor, faz uma oração em mim. Aí eu vou fazer a oração mesmo. Quando termina a oração, ela fala, pastor, o que o senhor viu? O que Deus mostrou para o senhor para mim? Ou seja, a pessoa não quer nenhum compromisso com Deus, mas quer ser atendida. Aí tem gente que se aproveita. Tem gente que se aproveita. A igreja de revelação. Vou revelar o número da sua identidade. E a pessoa fica doida, eu vou correr para lá, porque ela revela até o número da identidade, mulher. Revela se o marido está me traindo, eu vou lá para ver se o marido está me traindo mesmo. Então as pessoas não ficam se baseando nisso. Quando a gente tem que se basear na palavra de Deus, o Espírito Santo não derruba, o Espírito Santo levanta. O Espírito Santo não faz a pessoa cair, o Espírito Santo faz a pessoa levantar. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe, gente, quando a pessoa recebe, quem já recebeu o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela está recebendo o ápice, ela tá recebendo o que há de melhor no reino de Deus dentro dela. Quem consegue, quem tem o Espírito Santo, não precisa estar forçando a sua oração, não precisa estar gritando. Quando ela ora, ela já consegue sentir a presença de Deus. Amém. Não precisa ela estar forçando, não. Não precisa ela estar querendo mostrar algo, não. Quando ela ora, ela já sente um refrigério, ela já sente a presença de Deus. Ela já sente Deus ouvindo a oração dela. Quem tem o Espírito Santo é desse jeito. Não precisa não. É porque eu tenho que me arrepiar para sentir a presença de Deus. Que tem gente que é assim, veio para o culto hoje. Se o louvor não tocou no coração dela, hoje o culto foi bom, foi bom. Aí quando toca um louvor que tocou no coração dela, ela fala, eita, hoje o culto foi forte. E o culto que passou foi fraco. Só pode, porque tem um culto forte e tem um culto fraco. Porque a pessoa fica falando, eita, hoje foi forte. Mas todo dia é um culto que é forte. Todo dia a presença de Deus está aqui. Por que foi forte só no dia que você... Todo dia o culto é forte. Alguém aqui está se arrepiando nesse momento? Tem alguém se arrepiando aí agora? Hã? Só de frio, né? Tem alguém chorando aqui agora? Não. Mas isso significa que Deus não está aqui? Ou porque para Deus estar aqui, alguém tem que estar chorando, alguém tem que estar se arrepiando aqui? É coisa que a pessoa coloca na cabeça dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou chorando, eu não estou me arrepiando, mas eu sei que Deus está aqui. E Ele está. Amém? Ele está hoje aqui. Ele está hoje, Ele veio, Ele estava aqui te esperando. Ele mandou anjos para te trazer aqui. E Ele sempre vem fazendo isso. Quando eu cheguei na igreja, eu sabia que se eu não me convertesse, eu ia perder minha vida. Então eu cheguei na igreja, mesmo com medo de me manifestar com o demônio, que eu acreditava. Eu era afastado, então eu acreditava assim, se eu for para a igreja, na hora que começar a oração eu vou manifestar, porque eu sei que na minha vida tem demônio. Eu sei. A vida que eu levava, né? A vida que eu levava.
Eu sabia, eu estou cheio de demônios. Se eu for para a igreja, eu vou manifestar. E quando eu cheguei na igreja, eu abri meu coração para Deus. Eu abri meu coração, ali eu chorei. Não me manifestei. Porque eu tinha ali, abri o meu coração para Deus. Abri. Tem gente que manifesta. Amém. Manifestou, expulsa. Melhor do que ficar escondido. Não precisa ter vergonha disso não. O ruim é você continuar escondido com ele dentro de você, dos seus coros, meu amigo. Manifestou, expulsa, expulsa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Melhor do que viver com ele dentro dos seus coros. Mas tem gente que não precisa manifestar. Porque ela já chega aqui, ela abre o coração de tal maneira que ela entende, se não for Deus na minha vida agora, eu preciso dele na minha vida. Então, no dia que eu entreguei a Jesus, eu determinei, a partir de hoje, eu não vou mais cheirar cola. A partir de hoje, eu não vou mais me misturar com as amizades que eu tinha. A partir de hoje, eu não vou mais ficar perdendo tempo com besteira. Não vou. A partir de hoje, eu vou querer ser uma nova pessoa. Mas isso queria dizer que eu estava salvo? São etapas. Eu me libertei. Desde o dia que eu me libertei, nunca mais tive uma recaída. Nunca mais. Me libertei, entreguei para Jesus. 17 anos vão fazer esse ano, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que continue assim. Mas isso não quer dizer que eu fui salvo naquele dia, que eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Isso não quer dizer. Eu me libertei. Eu me libertei de algo que só estava o quê? Me matando. Mas no dia que eu falei para Deus, eu quero receber o Espírito Santo agora. Minha maior preocupação é receber o Espírito Santo. Essa tem que ser a sua maior preocupação. Na sua oração que você vai fazer daqui a pouco, você tem que falar para Deus, meu Deus, não me liberta. Não, eu quero receber o Espírito Santo. Essa tem que ser o seu maior desejo. Esse tem que ser a sua maior preocupação. Receber o Espírito Santo. Ah, meu Deus, abre uma porta. Se você tiver Deus dentro de você, você resolveu a sua vida, meu amigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser abençoado. Glória a Deus, gente. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a empresa pode estar quebrando, mas ali, porque você está ali, Deus vai levantar aquela empresa. Porque você agora tem Deus dentro de você. Aonde você vai, você está levando Deus. Aonde você chega, as pessoas percebem algo bom em você. Aonde as pessoas olham para você, elas veem algo bom dentro de você. Elas gostam de se abrir para você, elas gostam de conversar com você. Você passa uma energia boa para ela. Você passa algo positivo para ela, porque agora você, como tem o Espírito Santo, aonde você está indo, você está levando Deus. Amém? Aonde você está indo, você resolveu. Pronto, você resolveu. Então hoje, o mesmo Jesus que falou para aquele povo, os discípulos, dizendo o seguinte, Senhor, você vai libertar a gente? Não, se preocupa não, meu amigo. Se preocupa em receber o Espírito Santo. Buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. O problema é que a pessoa só quer buscar, não o primeiro reino, ela quer buscar outras coisas. Quando recebe, vai embora. Não se firma. Porque ela só quer receber a bênção. Ela não está interessada em ter o Espírito Santo. Ela não está interessada. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela permanece, ela busca. Não vou sair de Jerusalém até receber o Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou. Permaneçam buscando, permaneçam fazendo a obra, permaneçam pregando, falando de mim, dando testemunho. Aí vocês vão receber o Espírito Santo. E quando receber, aí vocês vão receber poder. Aí vocês vão dar testemunho, amigo. Gente, com Deus dentro de você, você não precisa nem ter experiência. Você coloca a mão na pessoa, a pessoa é curada pela sua oração. Amém, pessoal? Porque agora Deus está dentro de você. Aonde você vai, você está levando o quê? Deus. Olha que coisa forte. Essa tem que ser a sua preocupação. Receber a presença de Deus. Quem tem o Espírito Santo, detalhe. Quem tem o Espírito Santo, na hora que ela é pressionada, ela não desiste. Ela não desiste. Na hora que ela é pressionada diante de uma situação, ela pode ficar, como todo ser humano, fica com raiva, fica estressada, fica triste, mas isso não domina ela. Não domina ela, porque quando a gente pega a uva e espreme, o que acontece quando a gente espreme a uva? Sai o suco, sai o vinho. Ou seja, quando a uva é espremida, ela dá algo melhor. Você pega uma azeitona e espreme ela. O que ela produz quando você espreme a azeitona? O azeite. Quando você espreme, ela produz algo melhor. Quem tem o Espírito Santo dentro dela, quando ela é pressionada, ela produz o melhor dentro dela.
É agora que eu vou buscar mais ainda. É agora que eu vou orar mais ainda. É agora que eu vou fazer jejum mais ainda. Eu vou me levantar e esse inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, pessoal? Com Deus dentro de você, não precisa você estar se preocupando com inveja, com macumba. Com a presença de Deus dentro de você, até se Jesus voltasse hoje, você também teria certeza da sua salvação. Porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que a presença dele está comigo. Glória a Deus, pessoal. Eu vou perguntar de novo. Se Jesus voltasse hoje, deixa eu mudar a pergunta aqui. Se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua maior preocupação? Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que ia continuar preocupado com a dívida? Você tem certeza que ia continuar preocupado com a parcela do carro, com o conserto do carro, com o cartão que tem que pagar, com o aluguel? Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que ia ficar doido se preocupando com outra coisa? Qual seria a sua maior preocupação? Se Jesus voltasse hoje, meu amigo, eu tenho certeza que a sua maior preocupação ia ser em estar aqui na igreja para ele buscar. Senhor, eu estou aqui te buscando, estou no lugar certo. Essa tem que ser a sua maior preocupação. Viva como se Jesus voltasse hoje. Viva como se fosse o último dia. Você vai ter até mais saúde. Sabia disso? Porque quando você se preocupa demais com as coisas, isso te dá ansiedade, te dá medo, te dá pânico. Nem você consegue produzir porque você anda tão preocupado. Sua maior preocupação tem que ser em buscar o Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos.